Shalom, geração do avivamento, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui nesse Instagram. Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um início de mês poderoso para você. Eu declaro que setembro seja um mês de ruptura, um mês de ascensão, um mês de viver a Shekinah, um mês de viver o extravasar do Senhor, mês de aceleramento, amém? Glória a Deus. Esse é o mês de viver o chacoalhar do Senhor. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Início de mês, dia 1º, dia profético, mês de setembro. Aleluia. Glória a Jesus. Madrugada sobrenatural. Meu Deus, o Senhor fez coisas tremendas nessa madrugada. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz de ver tanta gente disposta, tanta gente ali, amém? Debaixo desses mantos, glória a Jesus, amém? Eu tenho uma live poderosa para o seu coração, poderosa mesmo para o seu coração, amém? Glória a Jesus. Então você já aumenta as suas expectativas, que é uma live sobrenatural, amém? Glória a Deus. Como é que você passou de ontem para hoje? Ontem muita gente manifestou no seminário. Meu Deus, gente, quanta libertação. Ontem eu fiquei tocada, porque quando a gente terminou a oração de libertação, o que eu via de gente eu manifestei, eu vomitei, isso, aquilo. Eu falei, meu Deus, glória a Jesus. Eu fiquei impactada. Falei, meu Deus. Não que eu não soubesse, mas o nível que estava ontem, porque ontem eu senti muito peso, queridos, do ambiente espiritual, para fazer o seminário, né? Muita gente precisando de libertação. Gente, o que é isso? Foi sobrenatural. Mas eu estou muito animada para o mês de setembro, para o mês de outubro, novembro e dezembro. Então são 4 meses aí para terminar o ano. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Já se passaram 8 meses do ano de 2024. Amém? Glória a Deus. Então você se prepara que esse ano é um divisor de águas, esse mês é um divisor de águas, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem uma live hoje que vai edificar muito o seu coração, a sua vida, amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O carro do meu marido chegou, acabei de escrever o pedido. Meu Deus, conta esse mistério aí, irmã. A gente não tá entendendo nada. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Um dia abençoado, um dia maravilhoso. Gente, começa o mês de setembro profetizando. Tá? Começa o mês de setembro já profetizando sobre cada dia. Nesse mês tem 30 dias, então profetiza, amém? Glória a Deus, profetiza. E eu quero aqui fazer uma convocatória. Esse mês eu e o apóstolo vai se dedicar muito mais na oração do secreto, que é aquela oração que a gente faz sozinho, a gente não faz com ninguém. Então esse mês a gente fez um propósito que, independente, ele vai dar 1 hora cravada para Deus, e eu também, não pode ser menos que isso, certo? Porque às vezes a gente nessa correria é 20 minutos, é 15 minutos, não. É mínimo esses 70 dias nosso, de 1 hora. A parte que a gente ora, intercedendo, oração de guerra, não tô falando desse tipo de oração, tô falando de oração do secreto. E eu quero saber se tem gente braba aqui para vir comigo nessa 1 hora diária no secreto. Para viver, queridos, um tempo avassalador. Amém? Glória a Jesus. 1 hora. 1 hora. Mínimo 1 hora. De secreto. Fora a oração da madrugada, a oração de intercessão que você faz, é oração de secreto. É oração só de intimidade, de você ficar ali só no xararará, chorando. É só essa oração. Até falei, Nani, manda sua playlist para mim hoje que eu quero entrar num manto diferente. A Nani disse que tá comigo. Essa Nani é bruta. Nani, pastora Nani. Glória a Jesus. Aleluia. Tô dentro. Meu Deus, olha quanta gente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico impressionada, tá? Se você fizer
tá? 1 hora em línguas, meu Deus, aleluia, é forte também. Já pensou 1 hora de secreto e mais 1 hora em línguas? Meu Deus, aí nós vamos voar nas carruagens de fogo todo dia. Queridos, a oração ela tem que ser, exercitada, amém? Então a gente precisa gerar esse hábito de orar todos os dias. Não só na oração da madrugada. A oração da madrugada é guerra, você está ali guerreando. Mas essa oração que você gera intimidade, gera óleo. E eu quero trazer uma convocatória para vocês aqui. Mínimo 1 hora por dia. Mínimo 1 hora por dia. Certo? Lembra um dia que eu fiz uma convocatória para 20 minutos? Agora é um pouco mais. É mínimo 1 hora. Eu quero ver se vai ter gente aqui que vai dar conta. Eu duvido. Eu duvido. Amém? Eu duvido. Ok? Eu duvido. Eu quero ver. Eu duvido. É o mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora de secreto. Fora oração de madrugada. Fora qualquer outra coisa. 1 hora, queridos, é oração. Só você e Jesus. No quarto, no secreto. Ali, você quietinho com Deus. Certo? Eu vou dar conta. Eu creio. Amém. Esse final de semana fiz 2 horas. Oh, glória. Glória a Jesus. Queridos, a oração é na hora que você puder. Queridos, orar nos portais é muito sobrenatural, certo? Mas tem dia que você não pode orar naquele horário que você gosta. Aí você ora no outro, mas não deixe de orar. Amém? Certo? Vamos hoje ler. Amém? Abra comigo agora. Hoje eu tenho a live poderosa para você. Não vou poder demorar muito, que hoje eu tô indo pro Uruguai. Certo? Hoje eu tô indo pro Uruguai. Então hoje eu vou viajar, então não posso demorar muito aqui. Amém? Eu gosto de ver o fogo cair, Rona. Eu gosto. Eu gosto. Amém? Eu gosto de ver o fogo cair, o fogo descer. Gente, vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 16. Davi e Zibá. Certo? Nós vamos ler esse capítulo. E aí, é um capítulo na live, é 6 para casa, certo? Para quem é novo por aqui. Davi e Zibá. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Zibá, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas e 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. E Zibá respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Zibá respondeu: ficou em Jerusalém, pois ele disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino do meu avô Saul. Então o rei disse a Zibá: nesse caso, dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, e respondeu Zibá: que o meu senhor e o rei sempre se agrade de mim. Amém? Gente, 2 Samuel, capítulo 16. Simei amaldiçoa Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gerá, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei e seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou ao seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse:
Porque este cão morto amaldiçoa meu senhor, ó rei. O rei dê a ordem e cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: o meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoa, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram o seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos os que acompanharam chegaram exaustos no rio Jordão e por isso descansaram ali. Aitofel aconselha Absalão. No meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. E quando Sai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou, viva o rei! E é assim que você mostra lealdade ao seu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Por que não está com ele? O Sai respondeu: estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: o que eu devo fazer? E Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas que o seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Olha, gente, que coisa pesada. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Amém? Então vai ficar para casa, presta atenção. O capítulo 17, ok, o capítulo 18, o 19, o 20, o 21, o 22 e amanhã nós vamos ler palavras finais de Davi, certo? Ok? Bora lá? Queridos, a live de hoje, o tema da live de hoje é sobre como fazer um propósito com Deus, tá? Então eu vou ensinar hoje vocês como fazer um propósito com Deus. Mas antes eu quero, certo? Já vou fazer a oração inicial, calma aí. Mas antes eu quero que você abra comigo, ok? Abra comigo agora em... Deixa eu ver aqui onde eu preparei. Abra comigo agora em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, ok? Que diz assim: portanto, irmãos, peço a vocês, em nome de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, tá? Por isso que nós fazemos jejum, nós fazemos renúncia. Porque, queridos, o que sofre é o nosso corpo e a nossa alma. Então vamos lá, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço a vocês, em nome de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto que vocês devem prestar a Deus. Amém? Fecha os seus olhos.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Senhor Deus, a live de hoje ao Senhor. Clamamos aqui que o Espírito Santo de Deus possa bradar de forma sobrenatural, que o Senhor possa nos chacoalhar, Senhor Deus, de forma profética, Pai. Pai, nós consagramos o mês de setembro que está iniciando, nós declaramos que é um mês de vitória, um mês de bênção, um mês sobrenatural, que o Senhor possa bradar hoje nos nossos corações, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, me usa aqui hoje de forma cirúrgica, de forma profética na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, em Romanos, capítulo 12, 1 diz isso, que nós devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. E por que o que nós aprendemos nessa palavra? Quando nós entregamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, certo? Nós precisamos negar a nossa vontade, negar os nossos desejos. É exatamente por isso, queridos, que nós jejuamos, nós renunciamos, nós fazemos aí propósitos com Deus. E hoje eu quero explicar para você como fazer um propósito com Deus. E para mim explicar propósito com Deus para você, eu preciso dizer para você o que é um propósito, tá? A palavra propósito. Então anota aí agora. A palavra propósito, ela refere-se a uma intenção, objetivo ou razão a intenção de algo que é feito. Então vamos lá. É a intenção ou objetivo, razão pelo qual algo é feito, certo? É a determinação de uma pessoa em alcançar um resultado específico ou seguir uma direção particular na vida. Ok? Então, propósitos, queridos, é a intenção, é o objetivo, a razão pelo qual algo é feito. Então, você não pode jejuar só por jejuar. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma intenção. Você não pode fazer uma renúncia só por fazer, você tem que ter uma intenção, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um propósito pelo que você está fazendo aquilo. Se não, você jejua, é só um jejum intermitente, é um jejum, vamos dizer assim, físico para o seu corpo. Mas no jejum espiritual, a diferença de um jejum espiritual e de um jejum físico normal, de uma dieta intermitente, é que o jejum espiritual ele tem uma intenção espiritual por detrás disso que vai ser feito. Ok? Então, propósito é a intenção, é a razão, é o objetivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, todo propósito com Deus que você vai fazer, você vai se abster de alguma coisa que você gosta, você vai renunciar a alguma coisa que você gosta em prol de uma coisa que você quer. Esse objetivo que você vai estabelecer com Deus, ele é ao teu critério. Então, esse objetivo, ele pode ser financeiro, espiritual, material, familiar. Ele pode, queridos, tá? Ele pode ser o objetivo que você mais quer. E ele pode ser vários objetivos ao mesmo tempo, pode ser mais de uma intenção. Então, por exemplo, eu e o apóstolo hoje nós estamos começando 70 dias. E nossos 70 dias nesse propósito com Deus, que é um propósito o quê? De consagração, propósito de nós andarmos separados nesses 70 dias em prol das coisas que nós queremos. Nós queremos uma ruptura maior ainda ministerial, nós queremos, ter um aceleramento aí espiritual, nós estamos também nessa consagração pelo encontro da Escola de Libertadores, que é dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, pelo avivamento que vai acontecer no Estados Unidos. Então nós estamos fazendo 70 dias, tá? E nós vamos colocar todas as nossas intenções. E eu quero que você entenda algo aqui. Quanto mais longo e difícil, mais intenção você pode colocar, certo? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O propósito é você que vai estabelecer, ok? O propósito é você que vai estabelecer. Então, por exemplo, vamos supor, olha, nesses 70 dias, ou 40 dias, 21 dias, 3 dias, você estabelece a quantidade de dias que você vai entrar num propósito com Deus. Então, o propósito com Deus é a sua intenção, é um tempo que você vai se recolher mais para Deus, em jejum, em renúncia. Às vezes você não faz jejum, mas você faz renúncia. Você fala assim, bom, eu não vou jejuar, mas eu vou tirar o chocolate nesses 70 dias que eu gosto demais, eu vou tirar 3 coisas que eu gosto mais.
Então vamos lá que eu vou explicar já para você que no seu propósito você pode colocar renúncia. Então, por exemplo, nesses meus 40, 30 dias eu vou colocar uma renúncia. E renúncia não é jejum. Porque, queridos, o jejum é abstinência total ou parcial de alimento. Mas renúncia é você tirar algo que você gosta muito, tá? Então, por exemplo, vamos supor que nesses 70 dias você tire 3 coisas que você gosta muito. Coloca agora no chat 3 coisas que pra você é muito difícil ficar sem. Café, chocolate, série e filme. Então, tire coisas que pra você vai doer. Porque, querido, se não doer na sua carne, Deus não recolhe. Tá? Aí tem gente que pergunta assim pra mim, apóstola, como eu sei que Deus recebeu? Doeu pra você fazer? Deus já recebeu. Doeu pra você tirar o arroz? Deus recebeu. Doeu pra você tirar o café? Deus recebeu. Agora, se você tira uma coisa que pra você não dói, não faz sentido nenhum. Certo? Então tem que ser aquilo que dói. Isso é renúncia, não é jejum. Renunciar a algo que você gosta e que vai doer na sua carne, na sua alma, se você ficar esse período sem. Renúncia, você renuncia por um tempo e volta a fazer depois. Então isso é renúncia. Ficou muito claro para você o que é renúncia? Agora o jejum, ele é diferente. O jejum, ele pode ser total, você fica sem comer e sem beber, e eu recomendo que você faça no máximo 24 horas só, porque senão você pode ficar desidratado, pode passar muito mal, certo? Então, se for fazer um jejum sem água e sem nada, 24 horas, certo? Faz um primeiro de 24 horas, depois você pode fazer outro de 2 dias, 3 dias, mas eu recomendo para você que você faça um parcial e que você fique sem comer nada sólido e permita apenas líquido, podendo ser só água, ou água com gás, ou coloca lá um chá sem açúcar, ou um café sem açúcar. Isso não quebra o seu jejum, tá, gente? Ok? Ou só na água 7 dias, igual aí o Antônio está colocando aí, né? Então, queridos, você vai estabelecer, certo? Eu vou fazer um jejum de 7 dias só na água. Então, você vai determinar o seu jejum. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui para você algo, tá? E presta atenção aqui para eu não ter que repetir para você de novo. Nesses 70 dias, eu e o apóstolo, nós estabelecemos que nós vamos tomar café da manhã e nós vamos almoçar um pouco mais cedo. Então, nós vamos permitir o café da manhã e o almoço e nós vamos entrar meio-dia. Não sei se é meio-dia, nós estamos estabelecendo isso ainda. Meio-dia ou é 1h da tarde de jejum, tá? Só na água a gente vai permitir. Presta atenção. Então, vamos supor aqui. Nós acordou cedo, fez a live, passou um tempinho, nós tomamos o café da manhã ali, lá pelas 8 horas. Então, a gente não sabe ainda qual que vai ser o horário. A gente está estabelecendo ainda. Então, mais ou menos, vamos supor que a gente tome o café 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã. Então, 8. Aí a gente fica 9, 10, 11, 12. Então, vamos supor 12, 13. Vamos supor que 1h a gente volta de... 1h a gente volta de jejum. Então, de 24 horas, a gente vai ficar todo dia com jejum de 18 ou 19 horas, mais ou menos, tá? Só no líquido. E o líquido, nós decidimos que vai ser água com gás, nós vamos permitir o chimarrão, tererê, tudo sem açúcar que não quebra o jejum, certo? Mas não vai ter suco, certo? Não vai ter suco. Então aí você libera, não, eu posso tomar uma água com limão. Então aí você coloca lá uma água com limão sem açúcar, certo? Porque aí já um suco de laranja tem caloria, certo? Então você vai estabelecer seu jejum, suas regras. Então o ideal é você colocar de 3 a 4 tipos de líquido, certo? Durante essa janela. Então durante esse processo, presta atenção, de 70 dias, eu e o apóstolo vamos fazer exatamente assim. Salvo quando nós formos para os Estados Unidos, que nós vamos aumentar a nossa janela, porque lá nós vamos fazer libertação, vai ter um desgaste muito grande, nós vamos aumentar um pouquinho a nossa janela de alimentação, certo? Dentro desse propósito, tá? Nós vamos tirar 3 coisas. Uma delas a gente já tirou, que é o açúcar. Nós não comemos açúcar. Nós vamos tirar o glúten e todo o derivado de leite. Então vai ser muito pesado, certo? Todo o glúten, todo o derivado de leite. Requeijão, leite, manteiga, tudo que tem leite nós vamos tirar. Tudo que tem açúcar a gente já não ingere, certo? E tudo, queridos, que tenha leite, açúcar, né? Açúcar e glúten, certo?
Então é isso que a nossa renúncia é tirar, né, total. A gente vai manter sem açúcar, agora vai tirar glúten, certo? E vai tirar leite, certo? Então vai ficar pesado, porque num café da manhã nós vamos poder comer um ovo com café. Então ou uma tapioca, né, que não tem glúten. Então vai ter que ser algo que não tenha glúten, não pode pão, certo? No almoço também, certo? Então a gente aí vai ser um pouco apertado, ok? Então essa é a nossa renúncia. Então a nossa renúncia é essas 3 coisas. Então mesmo na nossa janela de alimentação, a gente não come glúten, não come açúcar, certo? E não come nada, nenhuma proteína do leite, certo? Então a gente vai fazer dessa forma. Eu e ele faz junto porque um ajuda o outro, ok? Um ajuda o outro, isso aí ajuda demais, certo? Agora, queridos, vocês têm uma dúvida muito grande. Ué, mas durante o meu jejum, o meu propósito, eu posso trabalhar? Você deve, queridos. O jejum não é do trabalho, o jejum é das coisas, dos alimentos, das coisas que dos alimentos, da comida. Então você pode trabalhar normal, certo? Posso ter relação sexual? Querido, se você é casado, você deve, é sua obrigação marital ter relação sexual. Você não está jejuando do seu esposo, você está jejuando, querido, de alimento. Põe isso na sua cabeça. E jejuar do esposo, da esposa, não é de Deus não, tá? Outra pergunta que vocês fazem bastante. Posso falar que eu estou de jejum? Sim, você deve falar, porque imagina você ficar... Alguém chega pra você e fala, você quer comer isso aqui? Você fala, não, eu não quero. Você quer? Fala, olha, eu não posso porque eu estou num propósito com Deus. Só fala isso. Você não precisa ficar pegando o microfone e anunciando, eu tô isso, eu tô aquilo. Meu Deus, que dificuldade. Não. Mas você deve falar sim, para você não mentir, entendeu? Olha, fulano, olha, avisa a sua família, avisa a tua parentela, olha, eu vou entrar num propósito, nesse tempo eu não vou comer assim, então não é que tem alguma coisa errada comigo, não, eu estou num propósito com Deus. Fala, queridos, porque senão sua família acha que você está doente, você está com depressão, então você deve falar sim, principalmente lá no seu trabalho, certo? E lá na sua família. Isso aí é uma pergunta muito comum de vocês, certo? Então, queridos, no período do jejum, relação sexual normal com o cônjuge, certo? Ok? Certo? Então, não vem achar que você pode ter relação sexual. Não, é para quem é casado, essa regra aqui. Mantém relação sexual normal, isso aí não quebra jejum, tá? Porque a relação sexual, queridos, dentro do casamento é uma bênção, certo? Ok? Pode trabalhar normal, certo? Pode trabalhar normal. A ceia pode fazer normal também. Queridos, a ceia não quebra jejum. Então, mas agora, você não vem fazer igual a Nani. Eu vi um dia a Nani fazendo. A Nani me manda a foto da ceia dela. Um copo de 200 ml com suco de uva e metade de um pão. Eu falei, isso é uma refeição? Isso é uma legalidade? Então, gente, a ceia é o quê? Um pouquinhozinho assim de suco de uva e um pedacinho assim de um pãozinho, é pedacinho, para não quebrar. Então você vai falar, Senhor, dentro desse período eu vou estar fazendo a minha ceia. Eu não tô comendo glúten, mas eu abro exceção para a ceia. Ou você pega uma bolachinha de água e sal. Aí a Nani me manda a foto. Um copo desse tamanho, 200 ml, mas cheio, querido, torando de suco de uva, aí metade de um pão francês. Eu falei, santo cordeiro, isso aí já é uma refeição. É a refeição. Então, gente, aí você tá de jejum, aí você fala, não, eu vou fazer uma ceia, aí você quer fazer a refeição na ceia. Então, assim não dá. Então, querida, a gente tem que ser prudente. É igual, por exemplo, você falar, eu vou beber líquido. Aí você não tá se aguentando, vai lá, faz uma vitamina lá que parece mais um iogurte para tomar. Não. Então, querido, se você estabeleceu que dentro do período você vai tomar 4 líquidos, vamos supor, você falou assim, olha, eu vou tomar café, eu vou tomar um chimarrão, eu vou tomar água com gás, tá? E a água normal. Então, é esses 4 líquidos para você, tá? Para você tomar. E acabou. E aí você dá 1 hora, você vai entrar às 14 horas, às 16 horas até o outro dia, você se aguenta. E eu vou dizer pra você, a partir do momento que você fala que tá num propósito com Deus, o inferno se levanta pra gente fazer coisa que você gosta, pro povo começar a chamar você pra comer. Gente, é assim, é uma tentação, tá? Agora, outra coisa que eu preciso falar aqui pra vocês que é muito importante, certo? Vamos supor que você começou um propósito, começou hoje, certo?
Só que aí, o que aconteceu? Pega a visão. Você começou um propósito hoje e, de repente, você já tinha entrado de jejum, passou, pegou uma azeitona ali, sua mãe estava picando um negócio, sua esposa ou seu marido, e você foi e pegou uma azeitona, pôs na boca e você mastigou, jogou fora ou engoliu. E aí você fala, e agora? Eu saio do jejum, não saio? Quebrei meu propósito. Se você fez sem perceber, você na hora tira da boca se você pode. Se você engoliu, você vai falar, Senhor, me perdoa. Eu esqueci, Senhor, que eu estava de jejum, mas eu quero pedir perdão e eu permaneço de jejum. Continue de jejum. Não sai do jejum. Não sai do propósito. Porque o diabo, ele vai falar assim, olha, pronto, você quebrou. Não. Querido, se você fez inconsciente, porque você está acostumado, então você permanece até você organizar sua mente. Pede perdão para Deus. Mas agora, se você fez intencional, aí você tem que começar de novo, certo? Aí você tem que começar de novo, ok? Então, a renúncia é quando eu tiro algo que eu gosto por um determinado tempo. O jejum é quando eu fico ou sem comer nada, é um jejum total, ou o parcial. Eu não como sólidos, mas eu permito o líquido, a água, ou um chá sem açúcar, ou um café, certo? Tem outro tipo de jejum? Tem, que é a seletividade de alimentos, que é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, queridos, na Bíblia, é um jejum onde Daniel se absteve da iguaria do palácio do rei, que era as carnes, que era talvez os doces ali, as guloseimas. E o que Daniel comeu nesse período? Somente legumes e verduras e frutas, eu acredito, certo? Então, se você vai fazer o jejum de Daniel, queridos, você pesquise e veja o que pode no jejum de Daniel, certo? O que é permitido no jejum de Daniel, ok? Então você pode fazer essa janela de 70 dias ininterrupta, tendo a sua janela de comida e volta para o jejum. Tem sua janela de comida e volta para o jejum, ok? Agora, uma coisa muito importante é, dentro desse processo, não adianta só você jejuar. Você tem que ter as suas metas pelo qual você está jejuando, o seu propósito pelo qual você está fazendo aquilo. Então, antes de começar esse propósito, escreva numa folha: Senhor, eu vou fazer essa renúncia, eu vou fazer esse jejum, eu vou estar agora orando mais, lendo mais a Bíblia por esse propósito, por aquele. Escreva, amém? Eu sou assim, querido, se eu fizer 70 dias, eu gosto de colocar 70 objetivos. Se eu faço 40, eu gosto de colocar 40. Certo? Então, se você está pagando um preço avassalador, coloque vários pedidos, várias intenções, certo? Isso é válido sim. Se você está pagando um preço alto, coloque lá todos os pedidos conforme o tamanho da sua fé, ok? Você pegou a visão, você entendeu o que eu estou falando para você? Agora, então, jejum de seletividade de alimentos, que é o jejum de Daniel, que é o que a Bíblia vai trazer aí para nós, tá? Então você pesquise como é o jejum de Daniel, se você quer fazer esse jejum de Daniel. Para mim, o jejum de Daniel é Nutella, pelo nível de jejum que eu faço hoje. Para mim, eu tenho que ficar sem comer, tem que doer o meu estômago, fala assim, tem que doer. Então, uma dúvida, como eu sei que Deus recolheu o meu jejum? Como que eu sei que Deus aceitou? Doeu para você fazer? Se doeu para você fazer, Deus já recebeu o seu jejum. Certo? Deus já recebeu o seu jejum. E então o jejum é a mesma coisa que voto e renúncia? Não, o voto é totalmente diferente. Então o voto, queridos, é mais ou menos assim: Senhor, eu preciso passar num concurso público, e se eu passar nesse concurso, eu vou, durante um ano, dar uma cesta básica lá na igreja todo mês em gesto de gratidão. Então você pede para Deus cumprir algo na sua vida, e no cumprimento da promessa você vai pagar Deus de alguma forma. Então, por exemplo, Deus, se acontecer de abrir uma porta, eu raspo o meu cabelo, eu ofereço o sacrifício do meu cabelo, eu raspo o meu cabelo. Então, queridos, você vai, presta atenção, é exatamente isso, tá? Exatamente isso, ok? Então, é isso que eu quero que você entenda aqui, ok? Então, o voto é, você pede para Deus, e quando Deus cumpre, você paga, e você precisa pagar o voto. Então, não faça um voto que você não vai pagar. Não vai fazer um voto que, você tá entendendo? Então, não vai fazer um voto que depois você não vai pagar. Então, se você for fazer um voto, escreva esse voto, presta atenção. Olha, Deus, acontecendo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é isso e aquilo. Certo? Então essa é a diferença de voto, de renúncia
e de jejum. Agora, propósito é aquilo que a gente coloca na intenção do voto, na intenção da renúncia, na intenção do jejum, na intenção de uma campanha de oração. Nós não estávamos agora 10 dias de oração da área financeira? E qual que era a nossa intenção? Ruptura na área financeira, portas abertas. Então, essa era o nosso propósito, de romper, de ruptura, certo? Então, queridos, isso é um propósito com Deus. Então, propósito com Deus, você tem que determinar quantos dias, o que você vai fazer. Agora, uma coisa imprescindível é, não adianta você fazer um propósito com Deus, jejum, renúncia, voto, oração, consagração, e você não orar, jejuar, ou seja, não buscar o Senhor, não se alimentar espiritualmente. Então, por mais que você trabalhe e você não tenha muito tempo, você precisa dedicar ali todo dia para o Senhor um tempo de oração, de leitura bíblica, de meditação. Você não precisa, queridos, todo dia ficar, Deus, olha, falando todos os dias o pedido. Não, você não precisa falar o seu pedido, você precisa buscar a Deus nessa temporada de 40, de 21 dias, de 7 dias, de 10 dias, sei lá quantos dias você se colocou aí à disposição de fazer o seu propósito. Então, nesse tempo, você precisa buscar Deus. Porque senão, querido, só para fazer o jejum não faz sentido nenhum, tá? E como que a gente começa um propósito? Exatamente desse jeito aqui. Então, você estabeleceu, você escreveu ali. Bom, vamos supor, vou lá colocar. Como que eu faria aqui? Presta atenção. Daqui a pouco eu respondo as perguntinhas de vocês. Você colocou assim, Senhor, meu propósito de 70 dias, tá? É um propósito de jejum, de renúncia e de consagração. Consagração é a oração, é a leitura bíblica, é a edificação do seu espírito. Então você coloca lá, Senhor, meu jejum vai ser todos os dias, da 1h da tarde até às 8h da manhã. Eu vou ficar nesse período só ingerindo líquido, e esse líquido é o chimarrão, a água com gás, a água normal e um chá sem açúcar, ou um café sem açúcar. Isso é os líquidos que eu vou poder. Tô dando um exemplo do meu, tá, gente? Então você coloca, Senhor, meu jejum é isso, tá? A minha renúncia, Senhor, é manter sem açúcar, sem glúten e sem a proteína do leite, dentro desse período. Aí você pode colocar ainda mais renúncia, Senhor, eu não vou acessar a rede social, não vou assistir filme, não vou assistir série. Então você coloca, tá? Você coloca aquilo que você quiser, quantas renúncias você quiser, certo? Aí você vai colocar consagração. Senhor, todo dia eu vou fazer 30 minutos de oração. Eu vou fazer aí um tempo de louvor de 15 minutos todos os dias nesse período. Então você estabelece como você vai buscar Deus nesse tempo que você vai estar nesse propósito, certo? E aí você estabeleceu, tá? E por que você está fazendo isso? Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero uma porta aberta. Eu quero uma ideia de um empreendedorismo. Eu quero uma ideia, Senhor Deus, para mim abrir minha empresa. Eu quero uma ideia, Pai, para prosperar. Eu quero uma estratégia do céu. E aí você vai pedir para o Senhor. Queridos, pode pedir coisa material, espiritual. Pede o que você quiser, tá? Pede o que você quiser, ok? Exatamente o que você quiser. Senhor, me liberta do vício, me liberta da prostituição, me liberta da vaidade, me liberta disso, daquilo outro. Pode pedir libertação, queridos. Um propósito como esse, uma das coisas de impacto mais profundas é a libertação, é a cura interior que acontece. Mas então, você estabeleceu, você já organizou, ok? E agora, como que você entra no propósito? Exatamente assim. Senhor, no nome de Jesus, hoje eu estou agora entrando no meu propósito de 70, de 40, de 20. Estou entrando agora em nome de Jesus nesse propósito. Aí você pode ler para Deus aquilo que você escreveu e determinou. Senhor, em prol disso, eu creio, Pai, que vai ser sobrenatural, que isso aqui vai ser um divisor. Me dê força para mim aguentar. Senhor, me dê força, me sustenta nesse período, porque vai ser difícil para mim. Eu vou sofrer um pouco na carne, Senhor Deus, com vontade dessas coisas. Então, o Senhor me ajuda, o Senhor me envie anjos me ajudando. Fechou? E aí você fala, eu dou abertura agora em nome de Jesus e eu vou finalizar tal dia. Aí, queridos, você falou uma vez, tá falado, você não precisa ficar igual um papagaio e um periquito todo dia, repete, querido, Deus já escutou, você já abriu, as dimensões celestiais já sabem, os anjos já sabem, o Espírito Santo, todo mundo sabe, você não precisa ficar falando isso na oração todo dia. Aí você vai fazer o seguinte, no último dia, quando acabar o jejum, no 70, no 40, no 21, terminou, chegou o horário que terminou, Senhor, em nome de Jesus, eu agora, Senhor Deus, quero
entregar o meu propósito. Então, primeiro você fala que você quer dar abertura, você quer começar, você quer abrir o propósito. E no último dia você vai falar: Senhor, eu quero entregar hoje o meu propósito. Quero entregar hoje os meus dias de sacrifício. Quero entregar hoje os meus dias de jejum, meus dias de consagração. Quero entregar agora no teu altar. Pai, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já trabalhou em cada coisa que eu te pedi. Eu já tomo posse. Aí você vai lendo os seus pedidos e vai falando: Senhor, eu já tomo posse disso. Eu já tomo posse daquilo. Isso já é meu, isso já me pertence. Certo? E aí você finaliza dessa forma. Certo? Agora, uma coisa que é muito importante e eu preciso falar aqui pra você é o seguinte. Tem gente que tem 3 dias, não tô vendo Deus fazer nada. Queridos, não é no período da consagração que Deus vai fazer, não. É depois que você tem que entregar. Depois que você entregar o teu sacrifício, espera 3 meses pelo menos para você falar que não deu certo. Então, queridos, o mundo espiritual, ele tem 3 meses para começar a reagir, certo? Então eu quero que Deus pode fazer durante, ele pode, porque ele é Deus. Mas eu quero que você entenda, o sacrifício só fica pronto. O propósito, ele só é completo quando você termina e entrega para Deus. E Deus pode muito bem escolher realizar alguma coisa durante ou não. Ele é Deus, certo? Nesse tempo de propósito, evita murmurar, reclamar, brigar, para você não sair da bênção. Certo? E queridos, eu preciso que você entenda, o inferno vai tentar se levantar para fazer você ficar com raiva, irado, bravo. Então, queridos, não sai da bênção. Não sai da bênção. Amém? Não sai da bênção. Em nome de Jesus. Então vai ter tentação, talvez vão fazer as coisas que você mais gosta. Talvez que vai ter gente ali: hoje eu pago hoje a sua janta, mas você fala: mas eu não tô jantando porque eu tô no propósito. Então, queridos, não venda o seu propósito por nada, não troque por nada, certo? Agora, por exemplo, presta atenção. Se você estabelecer, por exemplo, vamos supor que nesses 70 dias tem o aniversário da sua filha. Aí você fala: Senhor, nesse dia eu vou começar o meu jejum mais tarde, para a minha janela estar aberta na hora do aniversário da minha filha. Você já combina com Deus como é que vai ser isso. É igual, por exemplo, queridos, eu vou estar nos Estados Unidos, então eu falei: Senhor, lá nos Estados Unidos para mim vai ser puxado, então eu vou abrir um pouco minha janela, um pouco maior, porque eu vou estar fazendo libertação, vou estar pregando lá. Então eu já estabeleço que eu não vou sair do meu jejum, mas eu vou aumentar a minha janela de jejum. Então você já estabelece. Outra coisa: Senhor, se eu adoecer, eu vou sair do meu jejum, certo? Você vai sair do seu jejum. Então, queridos, é exatamente isso. Se você precisar, Deus, tem um dia que eu vou precisar sair, mas então você já avisa o Senhor, ou você já dá um jeito, você já coloca aí na sua intenção, certo? Então, queridos, o combinado não sai caro. Então você já estabelece como vai ser, certo? Você já estabelece como essas coisas serão. E aí você começa, então você olha o calendário, você fala: tem o aniversário do fulano, aniversário do Beltrano, nesse dia eu vou estar aqui, nesse dia eu vou estar lá. E assim você vai fazer o seu propósito com Deus. Então o propósito tem que ter intenção, tem que ter uma razão. Queridos, propósito sem razão não funciona. Tem que ter uma razão. Por que você está fazendo isso? É por crescimento espiritual. Então coloca: Senhor, eu quero crescer espiritualmente, quero ter revelação, quero que o Senhor me ajude, quero que o Senhor me abençoe, quero que o Senhor me revele o céu, a terra, o mar, que o Senhor revela tudo para mim que está acontecendo no mundo espiritual, nas dimensões espirituais. Amém? Então é exatamente isso que você precisa fazer para estabelecer um propósito com Deus. E Deus, queridos, ama propósito, ama sacrifício. Por quê? Quando você faz um propósito, você está fazendo uma abstinência da sua carne e da sua alma. Você está negando a vontade da carne e da alma e você está se fortalecendo no Espírito. Mas você só se fortalece no Espírito se você buscar Deus, consagrar, ler, edificar, escutar uma pregação. Então você precisa alimentar o Espírito enquanto você está nesse período de falar não para sua carne e não para sua alma, certo? Então, é exatamente isso que acontece. Pode tomar vitamina? Pode colocar um suplemento vitamínico, uma vitamina. Mas, né, dentro do período que você estabeleceu que você não vai comer, você não
come, certo? Então faça certinho. Pode sim tomar suplemento vitamínico para não cair a sua imunidade, para você não passar mal, certo? Queridos, um livro que eu recomendo para você sobre jejum é do Luciano Subirá. É um livro maravilhoso, é um livro excelente, tá? Então quando você se torna adepto a uma vida jejuada, você não quer mais viver sem jejum, certo? Eu amo jejuar. Então eu tô de jejum todos os dias, eu e o apóstolo faz jejum todos os dias, mas a gente sente falta de um jejum mais apertado. Por exemplo, agora, queridos, nós fizemos 70 dias, eu fiz só no líquido 70 dias, foi puxado, foi doído. Eu fiquei igual a capa do grilo. E eu vou falar uma coisa pra você, mas foi um período maravilhoso, um período de ruptura, onde o Senhor derrama autoridade, o Senhor derrama unção. Então, queridos, é algo sobrenatural, tá? O livro, a minha recomendação aqui é do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Livro excelente. Vou mandar no grupo para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo do Telegram e aqui no grupo do Instagram que eu tenho aqui de live secreta para você, ok? Não sei se chega o livro em PDF aqui, mas se não chegar, você entra no grupo do Telegram que eu vou colocar lá para você, tá? Então, queridos, eu quero hoje, tá? Que você, tá? No nome de Jesus, você pense muito bem antes de estabelecer as coisas. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer 40 dias, uma alimentação por dia. Mas você nunca fez 3, nunca fez 7. E eu falo pra você, vai doer, vai ser muito difícil, você vai ter que ter muita força de vontade. Então, queridos, em vez de começar algo drástico, começa dentro da sua resistência. Então vamos supor, você nunca jejuou, então começa 8 horas de jejum. Mas não é 8 horas a hora que você está dormindo. A hora dormida, ela conta de jejum sim, mas desde que seja uma extensão maior de horas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer 8 horas de jejum, então você vai pegar uma refeição que você gosta muito. Por exemplo, pega o almoço ou pega a janta, ok? Então, por exemplo, você tomou café da manhã, 7 horas, e aí você terminou o café da manhã, entrou de jejum 8 horas da manhã. Então você vai, jejum 8 horas da manhã, só na água. Se você fizer, tipo assim, uma janela só de 8 horas, fica só na água. No máximo põe um cafezinho sem açúcar para você não ter dor de cabeça. Porque tem gente que tem tanta dor de cabeça e fica sem café. Então vamos supor que você tomou café da manhã e vai fazer 8 horas. Que você nunca fez jejum. Então você vai fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí só 4 horas você vai poder quebrar o jejum. Então você vai ficar a janela do almoço de jejum, então vai doer em você. Agora imagina você, começa o jejum meia-noite e termina 8 horas da manhã, mas você dorme meia-noite e acorda. Não, aí não conta, queridos. Aí não conta, certo? Conta o horário que vai pegar uma refeição, vocês estão entendendo? Agora, como que contaria o horário dormido? Eu vou entrar de jejum às 16 horas e eu vou entregar só às 8 horas da manhã. Então, vamos contar? Começou às 16 horas e vai entregar só 8 horas da manhã, então dá o quê? 12 horas, deixa eu ver. 16, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Vai daí, eu acredito, 8, né? Vai daí mais ou menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai daí 16 horas de jejum, certo? 16 horas de jejum. Então, a hora dormida conta sim, mas quando você começa mais cedo, livra uma refeição e vai entregar no outro dia, certo? Então, queridos, hora dormida conta? Conta, mas desde que seja uma janela mais longa, tá? Então, conforme você vai crescendo na sua resistência, aí você fala, então agora eu vou fazer de 23 horas, vou abrir só uma janela de refeição. Esse de 20 horas, deu 20 horas, gente, eu não consegui contar direito. Então, esse de 20 horas, ele é maravilhoso, tá? 20 horas, 18 horas, 16 horas. Então, você pode estabelecer, olha, eu nunca fiz um jejum de 23 horas, mas eu vou fazer todo dia de 12. Tá? Então, como pode ser feito esse jejum de 12 horas? Desse jeito, por exemplo, você toma café da manhã mais cedo, fica 12 horas e entrega só na parte da noite. E faz isso tirando um almoço todo dia. Vai doer em você isso aí. Pode ter certeza disso, certo? Pode ter certeza disso. Então, queridos, exatamente isso que eu estou aqui explicando para você.
propósito com Deus é sobrenatural. E propósito você pode colocar renúncia, voto, jejum. Você pode colocar uma consagração mais puxada, igual agora. Eu e o apóstolo tá numa consagração mais puxada, de 1 hora de oração de secreto. Não é 20 minutos, não é quando tem que ser 1 hora, certo? E eu já falei pra ele, o dia que a gente sabe que no outro dia vai ser puxado, a gente pode compensar no dia de hoje, mas tem que ter 1 hora, tem que ser 70 horas de oração desse jeito, certo? Dedicada, oração entregue, oração do Shabá, certo? Então eu quero hoje que você já estabeleça, Senhor, nesse período eu vou orar tanto, mas não prometa uma coisa que você não dá conta. Se você não consegue orar 1 hora, por que você vai prometer que vai orar 1 hora? É melhor você falar que 15 minutos e você cumprir os 15 minutos de oração. É melhor falar que você vai ler um capítulo da Bíblia do que prometer 7 e não dar conta. Então, queridos, se você vai prometer consagração de buscar o Senhor, prometa algo que você consiga fazer, certo? Porque senão é voto de tolo, é jejum de tolo, é propósito de tolo, certo? E queridos, nesse período, evita palavrão, evita discussão, evita diz que me diz, evita fofoca, evita tudo isso, amém? Ponto. Eu ia falar hoje de Yom Kippur pra você, mas eu vou deixar pra falar amanhã, tá? Mas amanhã eu vou explicar pra você sobre como é o jejum de Yom Kippur. Eu faço todo ano. É um jejum que você não faz do jeito que você quer. Não tem meu jejum, minhas regras, não. Esse jejum é um jejum bíblico. É um jejum que é feito de uma maneira específica. Nós fazemos, eu faço todo ano. Eu vou explicar pra vocês amanhã bem certinho. Amanhã, então, você pega um papel, uma caneta pra você anotar bem bonitinho, que eu vou explicar pra você como funciona, tá? O jejum de Yom Kippur. Ok? Certo? Então, amanhã eu vou explicar para você como funciona. Então, nesse ano, 2024, tá? No calendário judaico, o ano novo judaico começa dia 2 de outubro, ao pôr do sol do dia 2 de outubro. Então, dia 2 começa o Rosh Hashanah, que é o quê? O novo ano. Depois, no 10º dia, vem o jejum, o quê? De Yom Kippur, o dia do perdão, que é no entardecer do dia 11 ao entardecer do dia 12, é um dia sobrenatural, é um jejum total, não bebe água, não pode fazer um monte de coisas, e eu vou explicar para você amanhã como funciona esse jejum. É um tempo precioso e você precisa se preparar para fazer esse jejum, que ele é um jejum específico. Então, por exemplo, você que está nessa temporada, o jejum, tá? Esse jejum, se você vai querer participar e fazer, você já coloca, Senhor, eu quero fazer esse jejum. Então você pode permanecer com o seu jejum nesses dias, porque vai entrar dentro dessa janela, e no dia você vai fazer conforme, certo? Eu vou preparar um PDF para vocês, tá? Do jejum de Yom Kippur, para você já começar a colocar o pedido de vocês, a intenção de vocês. Lá, queridos, lá no Telegram tem um PDF de jejum, certo? Então tá lá no Telegram. Então usa aquele lá, você estabelece, é esse daqui, ó, tá vendo? Ó, eu explico o que é o jejum, os benefícios do jejum. Então você pode usar esse daqui pro de 70 dias, certo? Propósito de jejum, pode usar esse daqui. Eu vou colocar de novo no grupo e você pega lá, ok? Então, vou postar aqui de novo no grupo. Se você não está no nosso grupo de Telegram, entra. Através do grupo do Telegram, você assiste os cultos, você vê tudo que nós estamos fazendo, ok? Então, coloquei lá no grupo. Qual que é o benefício do jejum? Edifica espírito, alma e corpo. Aprofunda a nossa conexão com Deus. O jejum, queridos, ele traz mudanças positivas nos nossos hábitos alimentares, traz um novo estilo de vida, traz energia para nós, tá? Renova a nossa mente, traz transformação da mente, traz desenvolvimento na disciplina espiritual e pessoal, traz maior clareza de propósito, clareza mental, clareza emocional, renova o nosso espírito todo dia, porque todo dia nós estamos crescendo espiritualmente, tá? Melhora a nossa saúde digestiva, metabólica, certo? Reduz o nosso estresse, a nossa ansiedade, trabalha nas nossas emoções, equilibra os nossos sentimentos. Olha só, queridos, como o jejum é poderoso. Traz desenvolvimento no senso de propósito, você entendeu qual é o propósito, gera fruto do Espírito dentro de nós. Outra coisa muito importante, no tempo do jejum você vai ficar irritado, bravo, principalmente se tirar o açúcar. Então você vai ter... As emoções, elas vão querer ficar exacerbadas, e é aí que você vai exercer seu domínio próprio e dominar elas, amém? Então é muito importante você entender,
No jejum, às vezes, a gente fica muito desanimado no começo, porque vem uma falta, né? O seu corpo, ele tá ali lutando, né? Ele tá sem alimento, então existe, né, uma batalha também espiritual, então você pode ficar sem ânimo, mas isso é só nos primeiros dias, dor de cabeça, mais irritabilidade, mas depois você vai voltar ao normal, tá? Hoje eu começo a postar um conteúdo lá no TikTok sobre jejum, e se eu fosse você, eu não perdia, eu vou trazer lá várias chaves sobre jejum, certo? Então eu vou colocar lá depois para vocês me seguir no TikTok, certo? Um conteúdo que não vai ter em nenhum lugar, só no TikTok. Vou trazer para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Domínio próprio, queridos. Domínio próprio. Em vez de você reagir, você pensa. Então o Senhor vai te dar aí sabedoria, domínio próprio, libertação e cura interior. Então o jejum é uma ótima ferramenta para Deus te curar desse trauma de abuso, de talvez de traição, de humilhação, de rejeição, de orfandade, certo? Então, queridos, revelação, o Senhor traz revelação, você fica mais sensível. O seu ouvido espiritual fica sensível, os seus olhos espirituais ficam sensíveis, o seu olfato, você pode começar a sentir cheiro. Cheiro no mundo espiritual, cheiro ruim, cheiro bom. Uma hora, vou trazer aqui para você uma live sobre os sentidos espirituais também, tá? Cura, o Senhor pode te curar, certo? Justiça, você pode falar, Senhor, faz justiça pela minha vida. Eu me senti injustiçado, Senhor. Então, queridos, você que viveu alguma injustiça, você pode falar, Deus, a minha intenção, tá? A minha intenção, Pai, é que o Senhor venha fazer justiça na minha vida. Eu fui injustiçado. Coloca no seu propósito. Ah, querido, isso vai mover o céu. Vocês não têm noção. Você não tem noção. Quando você é a menina, o menino dos olhos de Deus, se você colocar alguém no tribunal e essa pessoa estiver devendo, a mão do Senhor, ela é pesada. Você não precisa se vingar, você não precisa blasfemar, você só precisa falar, Senhor, me coloca na balança com esse fulano, faz justiça pela minha vida e solta. Ah, meu amigo, meu irmão. Então o jejum, ele traz orações respondidas, ele traz a presença do Senhor de forma mais palpável, ele traz direção da parte do Senhor, direção, contentamento, traz refrigério, traz força, encorajamento, autoridade espiritual, aumenta o seu nível de fé, restaura, queridos, tudo dentro de você que precisa ser restaurado. Então, queridos, o jejum, o propósito são ferramentas espirituais, sabe, ferramentas espirituais que vai te ajudar muito, que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a expandir. Então eu quero hoje que vocês reflitam. Eu vou deixar essa live aqui salva até ao meio-dia. Então envia essa live para o máximo de pessoas, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas entendam. Como que coloca alguém no tribunal de Deus? Você vai falar, Senhor, eu tô cansado de ser injustiçada, de ser caluniado, de ser perseguido. Eu entro hoje no seu tribunal celestial, do lado de Jesus, que é meu advogado fiel. E eu, Senhor Deus, quero apresentar o nome desse fulano aqui. Tem me perseguido, tem me humilhado, tem me caluniado. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho feito nada. Então, Senhor, eu quero pedir hoje que o Senhor faça justiça na minha vida. Eu não quero mais correr atrás, eu não quero mais me desgastar, mas faça justiça, Pai. Eu coloco hoje no seu tribunal e eu solto isso. E, queridos, não fale mais no assunto, não fale mal dessa pessoa, solta. Solta essa pessoa, fala, Deus, agora é o Senhor que resolve. Eu só vou te buscar e só vou te adorar. Eu não perco mais meu tempo, nem vou mais pronunciar o nome dessa pessoa. Queridos, o dia que você colocar alguém no tribunal de Deus, você solta essa pessoa, você fala assim, Deus, agora é na sua incumbência, porque talvez você ficava ali pensando, querendo saber o que o fulano estava falando de você. Solta e busca o Senhor. Não precisa falar mal, não precisa perseguir essa pessoa, não precisa espraguejar. E não, queridos, não amaldiçoe ninguém com a sua boca. Queridos, se você fica amaldiçoando, falando Deus vai pôr um câncer, queridos, você é bruxo, você é feiticeiro. Pastor, líder que faz isso, que você vai descer a sepultura. Você fala, seu bruxo, feiticeiro. Queridos, a palavra de Tiago vai dizer que a nossa boca não pode ter dois tipos de água, não pode ter bênção e maldição. Você quer que Deus faça justiça por você, você entra no tribunal de Deus e fala, Deus está aqui. Não amaldiçoo, não falo mal, não vou blasfemar, não vou murmurar. É o Senhor que é o meu Deus de justiça. O Senhor é o justo juiz, o juiz supremo. Então eu entrego aqui na tua mão.
e eu vou seguir a minha vida. Você não é, queridos, para com esse negócio de feitiçaria gospel. Tem gente que pega a foto, leva no monte, Deus faz descer a sepultura, Deus coloca a doença, isso aí é bruxaria. Isso aí é feitiçaria. E se um líder te amaldiçoou, ele é bruxo. Porque um servo do Deus vivo não amaldiçoa ninguém. Então você já sabe disso. Então, queridos, não gente, vem cá. Você já viu eu falando mal de alguém aqui? Você já viu eu denegrindo alguém aqui? Você já viu eu apontar o ministério e falar mal de alguém aqui? Vocês já viram eu fazer isso aqui? Vocês já viram eu aqui apontar alguém? Vocês já viram eu aqui vir trazer, falar mal de alguém, de algum ministério? Vocês já viram? Queridos, e olha, eu sofro perseguição, eu passo cada coisa. Mas vocês já viram eu aqui perder o meu tempo querendo fazer justiça com a minha boca? Mas vocês já viram eu orando, falando, Deus, bota na peneira. Me pesa junto com o fulano, com o beltano, com o ciclano, com os meus perseguidores, com os meus inimigos. Me pesa na balança. E se você pedir, se você sabe que você não deve, e você pede para Deus colocar você na mesma balança que o seu inimigo, você pode esperar. Então, queridos, não fique falando mal dos outros, não fique apontando o ministério. Aí o fulano, queridos, vai cuidar da sua vida, porque eu tô cuidando da minha. Então, cuida da sua vida, cada um no seu quadrado, cuidando da sua vida. Esse negócio de falar mal dos outros não leva ninguém a nada. Isso é ética. Isso é ética. Nós precisamos aprender sobre ética. Não fale mal de ninguém. Ah, mas o ministério do fulano, ele não é de Deus. Deixa Deus lá resolver com ele. Você não é Deus, você não é juiz. Querido, você não pode resolver nada. Então, vai cuidar da sua vida. É isso daí. Amém? Então, é assim que nós fazemos um propósito com Deus. Amém? Certo? É desse jeito que nós fazemos um propósito com Deus. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é do meu caráter. Eu não gosto de fofoca. Não gosto de conversa. E a pessoa que vem querer trazer fofoquinha pra mim, eu já descarto ela de ser qualquer coisa no meu ministério. Porque pra mim ela já é um mensageiro de Satanás. Não dou trela pra conversa. Não, queridos, não dou. E outra, a minha liderança sabe que eu não aceito nem que vem trazer fofoca dentro do grupo. Gente, o que resolve com fofoca? Nada, gente, não traz fofoca, não traz conversa. Vamos focar no foco, é Cristo, é alma, é o avivamento. Vai ter gente levantando para falar mal de mim, de você, sempre vai ter. Mas, queridos, se a gente focar em quem fala mal, você não vive mais. Então, queridos, nós precisamos o quê? Focar em almas. Então, queridos, eu não suporto fofoca, não suporto conversa. Você nem vem pra mim querer, porque tem gente que às vezes, para agradar o coração do fulano, vem, ó, o fulano falou mal de você. Pra mim, pior é quem vem trazer a fofoca, porque pra mim é o mensageiro do diabo. É isso, querido, pra mim fofoqueiro é mensageiro de Satanás. Pra mim não serve pra andar do meu lado, não serve pra ser parte da minha liderança, não serve nem pra ser membro do meu ministério. Fofoqueiro. Gente que gosta de conversa fiada. Não gosto, não suporto, não tenho tempo pra isso. E a minha liderança sabe, não traz esses converseiros não. Deixa o fulano falar, que faça um fã-clube, que monte aí uma equipe, né, que faça uma camiseta aí, sei lá, uma caneca. Se quer reunir para falar mal, que faça um fã-clube, não quer nem saber. Eu não vou parar de fazer o que Deus me chamou para fazer. E você ficar, queridos, dando conversa, ouvido a fofoca, é você, às vezes, angustiar o seu coração à toa. Então, queridos, é melhor você nem saber. Então, aqui, ó, por exemplo, a Nani sabe que eu não suporto esse tipo de coisa, não gosto de conversa fiada, ixi, abomino esse tipo de coisa, certo? Não gosto. E eu sou muito radical nas minhas decisões, certo? Então, eu sou muito radical. Então, às vezes é perigoso quem vem trazer conversa pra mim, porque, de repente, eu arranco essa pessoa da minha vida. Eu falo, sai daqui. Amém? Sou colérica, certo? Tenho esse jeito, né? Às vezes eu acho que eu tô falando normal com você e parece que eu tô brigando, mas não, certo? Mas o meu ministério dá certo assim. Eu sou desse jeito. Não sou almática, não gosto de gente almática. Não gosto de gente inconstante emocionalmente. Não dou conta. Não dou conta. Certo? Então, pra mim, é desse jeito, né? Sou uma colérica tratada pelo Senhor. Mas tem hora que eu falo, Deus, me trata um pouco mais. Amém? Glória a Jesus. Queridos, amanhã eu vou trazer uma live poderosa pra você. Quero tirar um tempinho pra falar sobre o Yom Kippur com você. Amém?
Então, que você tenha um dia abençoado, um dia sobrenatural. Entra no nosso grupo de Telegram, ok? E que você seja muito, 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 muito abençoado no dia de hoje, 1º de setembro. Eu declaro bênção sem medidas do Senhor. Declaro que o seu mês de setembro vai ser um mês de vitória, um mês de alcançar muitas coisas da parte do Senhor. Qualquer dia desses eu falo pra você o que é uma pessoa almática, uma pessoa vitimista, chata, uma pessoa que toda hora fica querendo chamar atenção. Uma hora eu falo pra vocês, amém? Um dia muito abençoado pra você, no nome do Senhor Jesus.